Faso, este belo país africano com boas pessoas, está agora a ser governado por um homem muito jovem chamado Ibrahim Traoré, tem 34 anos. A grande notícia nesse momento na África é que houve uma tentativa de golpe em seu país, Burkina Faso. Sim, eles tentaram derrubar Ibrahim Traoré, este homem muito inteligente e forte que está a inspirar o espírito de Thomas Sankara. Sei que muitos de nós não sabemos quem foi Thomas Sankara, um pan-africanista que se manteve muito forte contra o Ocidente nos anos 80. Ele se manteve muito forte, foi o primeiro presidente a trazer mulheres para o governo, primeiro presidente a reduzir o seu próprio salário. Imagine, um presidente africano reduzindo seu próprio salário? Sim. Thomas Sankara fez isso, este jovem brilhante, e usou o salário dele para melhorar estradas, construir escolas e hospitais em Burkina Faso. Obviamente, muitos líderes ocidentais não gostavam dele, então o eliminaram muito rapidamente. Faremos um vídeo bem detalhado sobre ele. Você sabe que na África eles querem no poder aquelas pessoas que amam tanto dinheiro, amam aqueles suculentos subornos, pessoas que realmente amam o dinheiro e são gananciosas até o âmago. Isso para que possam continuar a saquear o continente. O presidente do Burkina Faso, capitão Ibrahim Traoré, tem sido popular entre os jovens africanos devido à sua capacidade de enfrentar problemas e desafiar os antigos presidentes da África, como visto na cimeira Rússia-África deste ano. No entanto, houve um golpe planejado para derrubar o seu governo. Esta não é a primeira vez que tentam um golpe de estado contra o governo dele. Em dezembro de 2022, logo após a tomada de poder do Ibrahim Traoré, alguns soldados tentaram expulsá-lo. Dizem que quem está por detrás disso são civis e um tenente-coronel chamado Emmanuel Zongrana. No sábado, foi relatado que alguns soldados e ex-soldados que trabalhavam na inteligência estavam a invadir casas de figuras-chave do governo de transição, incluindo a do homem forte Ibrahim Traoré. Como resultado, 3 soldados foram presos e acusados de conspirar contra o governo no poder. O procurador militar do país diz que os soldados presos afirmaram que o seu objetivo era desestabilizar a transição. O procurador militar, Média Alfonso Zorma, disse que os soldados foram detidos e acusados de envolvimento numa conspiração militar, violação de ordens militares, conspiração contra a Associação Criminosa da Segurança do Estado e colocar o país em perigo. Os 3 oficiais eram o suboficial Wendin Malad Kapore, o sargento Brice Ismail Rande e um soldado chamado Samida, que foram condenados por uma conspiração contra o Estado em 2015, conforme informou a mídia francesa France 24. Como você pode imaginar, muitos pensam que existem potências estrangeiras por detrás da tentativa de golpe contra Ibrahim Traoré, porque ele provou ir contra os interesses dos Estados Unidos e da França desde que assumiu o poder. Todos nós sabemos o que os Estados Unidos e a França fizeram e continuam fazendo para derrubar governos africanos que não estão a favor ou satisfazer os seus interesses no continente e instalar líderes fantoches que atrapalham para os interesses ocidentais. Sim, nós sabemos de tudo isso. Lembre-se que Traoré conseguiu expulsar a França neocolonialista do Burkina Faso e tem feito muitas reformas econômicas a favor do seu povo e não da França. Em outras palavras, ele não é um fantoche. Ibrahim Traoré instou os jovens e ricos do Burkina Faso a comprometerem-se com a criação de empregos para as pessoas para que não precisem ir para a Europa procurar melhores condições de vida através dos desertos e dos mares. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Ela até anunciou que Burkina Faso assumirá o controle total da sua mineração e produção de ouro para maximizar os benefícios dos seus recursos naturais. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural,
beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parece que os franceses estão a aprender uma lição amarga em África devido à sua arrogância e às suas políticas neocolonialistas. Aí vimos isso também acontecer no Mali, na Guiné e no Níger. Não mencionamos o golpe no Gabão por motivos óbvios. O golpe no Gabão parece ter sido inventado. Foi tudo uma farsa e fomos enganados. Fizemos um vídeo detalhando tudo isso. Veja o link na descrição, coloquei aqui na descrição. Assista e garanto que vai gostar. Traoré foi mais longe ao dizer que Burkina Faso não é um inimigo da França, mas que todos os outros países devem comercializar de forma igual e justa com Burkina Faso, se quiserem que as relações continuem. Ele assumiu o poder em 30 de setembro de 2022, com apenas 34 anos, o que o tornou o líder mais jovem do mundo fora da realeza. Então, ele é muito claro, muito direito, não quebra a palavra, não tem medo e fala as coisas certas e de forma direita. Ele disse que precisamos nos ver como parceiros, com respeito. Os líderes africanos não podem ser vistos como crianças que só são ditas as regras e o que é bom para elas, mas nunca têm palavras e decisões próprias. Os africanos devem ser tratados como irmãos. Ele disse que o Ocidente precisa conversar com os líderes africanos com respeito e dignidade. Precisamos rever nossos acordos. Vamos negociar baseado em ganha-ganha, não você ganhando e nós perdendo. Nós temos os minerais de tudo. Basicamente, o Ocidente precisa mais da África do que os africanos precisam do Ocidente. Por isso, não tente nos fazer sentir que precisamos mais de você do que você de nós. Eles não admitem isso, claro. E é o tipo de líder como Ibrahim Traoré que eles não querem em África, porque com esses o continente desenvolve, o neocolonialismo acaba imediatamente. Ele disse novamente que a França, depois de dar a independência aos países africanos, começou a colocar fantoches nos governos para que pudesse continuar o colonialismo, e o povo não gosta disso. Ibrahim Traoré enviou tropas para o Níger para protegê-los em caso de invasão da CEDEAO. Fizemos um vídeo falando disso. Ele tem sido muito aberto, diz que o Níger precisa ser livre, Burkina Faso tem que ser livre, o Mali precisa ser livre e a França não gosta disso. Novamente, quem poderia ser a força motora dessa tentativa de golpe? Ok, entraremos nisso em um segundo. Este é um dos chefes da CEDEAO dizendo que o dia para invadir o Níger já está decidido. Vamos assistir e depois comentar sobre isso. The planning mission we started on the 2nd of March of August has come to an end today. We've already agreed and fine-tuned what will be required for the intervention, the strategic lift capacity, what the strategic objectives are, equipment needed, commitment of member states, which was very, very, very encouraging. All member states of ECOWAS present here today have all committed elements. They have committed their own equipment. They have committed their own resources to undertake this mission. So I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. There will be no more meetings of the chiefs of defense staff. If there will be, it will be probably in the course of the operation if there is the need to adjust the operation. This is the second extraordinary meeting and the final meeting before deployment. We are also calling for the release of the legitimate president of the Republic of Niger, His Excellency Mohamed Bazoum and his family,
and members of his government who are being held hostage, by the regime in Niger. This is our message, to them, that our doors are open, but we are not going to engage in endless dialogue. That is why we say all options are on the table. If they want to take the peaceful pathway to very early restoration of constitutional order in the country, then we can stand down the military option, because it is not our preferred option. But we are being obliged to do it because of the intransigence and the obstacles of the regime and the obstacles they've been putting in the way of a negotiated settlement to the restoration of constitutional order. Então, eles já têm o pessoal e equipamentos prontos para ir ao Níger e atacar. Isso porque, finalmente, as pessoas querem ter eletricidade, querem ter comida e uma vida melhor, porque as pessoas já estão cansadas de doar o seu urânio, o seu ouro, o seu fosfato e outros minerais para a França, e porque o embaixador e o exército francês estão negando sair do Níger. Onde está a União Africana, que supostamente tinha que defender o povo africano? Está calada. O Ibrahim Traoré enviou tropas para defender o Níger caso a CEDEAO invadisse, mas na semana passada descobriram algo muito interessante no Níger. Você sabe o que acabaram de descobrir? As autoridades do Níger descobriram na terça-feira um conjunto de equipamento militar, incluindo 16 uniformes do exército do Burkina Faso, num carro que saía da embaixada francesa. Então, o uniforme do exército do Burkina Faso é uma van saindo da embaixada da França no Níger. Como você pode explicar isso? O que o uniforme de Burkina Faso faz na embaixada da França? As autoridades viram 16 uniformes de agentes do Burkina Faso saindo da embaixada da França e alguns uniformes do Burkina Faso na posse da embaixada. Espera aí. Uniformes do Burkina Faso na posse da embaixada? Como você explica isso? Essa é a minha pergunta. Não sei se vocês estão comigo aqui, estão a entender isso aqui. Como se explica uniformes do Burkina Faso na embaixada da França no Níger? Mind blowing. Veja, é por isso que não precisamos das suas bases militares em África. Elas estão lá para desestabilizar a região. Aparentemente, os militares que tentaram derrubar o presidente Ibrahim Traoré foram instruídos por alguém dentro dessa embaixada e, claro, estão recebendo apoio financeiro e militar para isso. Há mais de 1.500 soldados franceses no Níger. Alguém pode me dar uma resposta ao que os 16 agentes militares de Burkina Faso estavam fazendo numa embaixada? O que os franceses estão fazendo com os uniformes de Burkina Faso? Qual é o enredo? Não temos mais bons líderes em África por uma boa razão. Veja bem, Thomas Sankara, cujos passos Traoré está seguindo, assumiu o poder aos 33 anos e foi derrubado porque queria libertar o seu povo do neocolonialismo francês. Traoré derrubou o coronel Paul Henri Santiago Bamba, que pouco mais de 8 meses antes havia deposto o presidente eleito do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Traoré prometeu o retorno à democracia com eleições presidenciais em julho de 2024. Esta tentativa de golpe contra o governo de Traoré abriu os olhos de todos os africanos. Mostrou que ainda existem algumas pessoas gananciosas, mesmo entre os africanos, que querem impedir a liberdade e o crescimento do continente. E também que existem forças estrangeiras que estão a trabalhar incansavelmente com os nossos irmãos africanos para eliminar os líderes revolucionários, como vimos no passado de Gaddafi, Sankara, Nkrumah, Olímpio, Lumumba e outros. Eles continuarão a tentar eliminar Ibrahim Traoré para garantir os seus interesses. Isso é bem claro. Os jovens africanos gostam de Ibrahim Traoré e foram inspirados pelos seus discursos e reformas desde que ele assumiu o poder no Burkina Faso. Precisamos de mais líderes visionários como Ibrahim Traoré se quisermos ser livres e independentes. Estamos observando e esperando que Ibrahim Traoré não seja pego pelas vantagens do poder e tente mantê-lo para sempre, como muitos outros líderes africanos gananciosos fizeram. Não queremos que ele se torne um ditador. O que você acha dessa tentativa de golpe contra Ibrahim Traoré? Você acredita que potências estrangeiras estão envolvidas? O que você acha daqueles africanos gananciosos que estão prontos a vender o seu povo para enriquecer? Deixe as suas opiniões nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!